né? Senta alguém na tua frente, um paciente senta na tua frente. Qual é a diferença entre as afasias primárias patológicas e o esquecimento do dia a dia? Fala aí, enfatiza. O cara veio te procurar, doutor, estou ficando esquecido. Quais são? Porque o esquecimento faz parte do dia a dia. As demências, elas são frequentes na sociedade, mas o esquecimento faz parte do dia a dia. Como é que você diferencia na tua consulta? Perfeito. O primeiro ponto é identificar onde que ele está esquecendo. O que é que ele está esquecendo? Qual é o impacto disso no dia a dia, né? Isso está prejudicando o seu trabalho, você está esquecendo de palavras, não consegue fazer um relatório. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele não estava, advogado, não estava mais conseguindo fazer um relatório. Ele precisava toda hora pedir ajuda para a filha, né, que trabalhava com ele. Ou seja, para fazer correções de texto ou para auxiliar a manusear o computador, né? Então, o primeiro ponto é identificar qual é o impacto, né? O que é que ele está esquecendo. Quais são os domínios cognitivos envolvidos? É só linguagem? É funções de atenção, de organização, planejamento? Ele também está esquecendo de fatos, né? Ele está mais repetitivo, pergunta a mesma coisa várias vezes. Ele está desorientado visoespacialmente, né? Ele vai no local sempre, né? Eu tenho uma paciente que ela ia no cabeleireiro há anos, mais de 5 anos. E teve um dia que ela não conseguia acertar o caminho para chegar no cabeleireiro. Ou um estabelecimento estava ali presente há muito tempo e ele já não reconhecia. Então você tem que identificar se tem outros domínios cognitivos, memória, função visoespacial, funções executivas, alterações comportamentais, junto com a alteração de linguagem. Talvez eu esteja diante de alguma outra patologia específica. Não é só um esquecimento isolado de palavras. Pronto, então vi qual é o impacto disso. Veja a funcionalidade, está atrapalhando no seu trabalho ou não. Ótimo. Está atrapalhando no seu trabalho, na sua funcionalidade? Me preocupa. A possibilidade de uma doença neurológica. Mas também, tipo, o cara não consegue fazer as funções direito porque está sob pressão, né? É uma possibilidade. Exato. Né? Eu tenho um relatório para dar, não sai esse relatório porque eu estou sobre... Perfeito. Estou sendo extremamente pressionado. Isso é muito comum. Hoje, por exemplo... A gente que é médico, a gente se glamouriava que nós éramos os únicos que trabalhavam fim de semana e à noite. O mercado financeiro é assim. Exato. É uma selva. Você deve pegar pacientes assim. Com certeza. O cara vem da selva. Pacientes e amigos. E amigos. Selva. Da Faria Lima. Exatamente. Os Faria Limers. Os caras trabalham dia e noite no target atrás do prêmio deles. Da grana. É uma alta exigência. Como é que é para diferenciar isso aí? Perfeito. Então, o primeiro ponto é caracterizar o comprometimento cognitivo e os domínios e o impacto de funcionalidade. O segundo ponto é ver condições associadas, né? Como é que está o humor, né? Como é que está a sobrecarga, como é que está o estresse, como é que está a ansiedade. Depois você vai ler o sono. Como é que está a qualidade de sono? E ver sintomas relacionados. Está escutando bem? Está com motricidade adequada? Teve quedas? Continência? Então, todo esse screening clínico de história auxilia a identificar se tem algum processo patológico ou não. No segundo momento, a gente vai para avaliação cognitiva, que a gente tem baterias de avaliação cognitiva beira-leito e tem a avaliação neuropsicológica, a avaliação mais complexa, de vários encontros, né, que seria feito com um psicólogo específico. Então, nessa bateria que a gente faz beira-leito, você faz tarefas, por exemplo, ligar pontos. Ligar a letra A ao número 1, do número 1 à letra B, da letra B ao número 2. Ou seja, ligar pontos alternando números e letras de forma crescente, né? Para ver se o paciente tem capacidade de seleção e inibição de resposta. Se ele consegue manter a atenção sustentada, ou seja, funções executivas, o lobo frontal. Depois eu peço para ele desenhar a figura de um cubo ou da intersecção de pentágonos, para ver se a função de praxia motora e de funções visoespaciais, que é mais a parte posterior, occipito parietal, está preservada. Depois eu peço para ele desenhar um relógio, para ver o planejamento dele no momento de executar o relógio, de desenhar um relógio e de colocar um horário específico. E depois eu falo uma sequência de palavras e peço para ele lembrar dessa sequência de palavras depois de uma série de intervenções. Então, só para ilustrar que nessa avaliação cognitiva beira-leito, eu consigo ter uma impressão da gravidade desse comprometimento cognitivo e dos domínios cognitivos envolvidos.
E, obviamente, eu faço aquela avaliação de linguagem que eu havia dito anteriormente, de checar nomeação. Então, a gente coloca uma série de figuras para ele nomear, que não são corriqueiros do dia a dia. Peço para ele repetir, peço para ele nomear, peço para checar a compreensão. E eu faço a avaliação de linguagem. Então, por meio da história e da avaliação cognitiva, eu consigo ter uma impressão. Se isso se trata de uma doença neurológica, neurodegenerativa, alguma outra comorbidade neurológica, ou seria um esquecimento decorrente do estresse, da apneia do sono, da sobrecarga ou não. Em um segundo momento, faço exames laboratoriais e de imagem, como o Edson colocou, para afastar condições neurológicas ou clínicas tratáveis. Então a gente começa por aí. Inclusive, acho que parte dos Faria Limers aí devem ter apneia do sono, né? Geralmente é o cara sedentário, né? Obeso, que respira mal, que ronca, e a apneia do sono pode acontecer. Bom, isso significa que, diante de um sintoma, uma vez que há causas tratáveis, então vale a pena uma avaliação com um médico especializado na parte de cognição. Um neurologista, vale a pena procurar um neurologista ou com geriatras especializados nessa parte, ou neurologista, porque nós precisamos procurar causas tratáveis. Causas tratáveis significa reversibilidade dos sintomas. Eu vou dar um exemplo. As pessoas, de um modo geral, não se cuidam, as pessoas não praticam exercício físico, não se cuidam, comem mal, né? Colesterol lá em cima, diabetes descompensado, hipertenso não controlado, hipertensão arterial sistêmica não controlada. Imagine esse indivíduo que vai tendo pequenos AVCs, ou seja, pequenos infartos isquêmicos, entupimento de pequenas artérias do cérebro, gradualmente ao longo da vida. Então, quando nós fazemos uma ressonância, por exemplo, nós podemos encontrar várias pequenas imagens de pequenos AVCs, que com o tempo foi dando sintoma neurológico cognitivo. E qual que é a importância de nós fazermos o diagnóstico? Porque quando nós tratamos os fatores de risco dos AVCs, o paciente pode parar de ter AVC. E nós acabamos de transformar uma doença que estava progressiva, uma vez parando de ter os AVCs, nós podemos frear, nós podemos até parar de ter a evolução. Né? Ou seja, nós tornamos uma doença progressiva em uma doença não progressiva, que é totalmente diferente de uma síndrome demencial degenerativa, em que é progressivo. Por outro lado, caso o paciente tenha uma síndrome demencial progressiva, por exemplo, e se continuar tendo os pequenos AVCs, a velocidade de progressão vai ser maior. Então, independentemente se a pessoa tem ou não uma doença neurodegenerativa ou não, nós temos que controlar os fatores de risco de AVC para que nós possamos preservar o cérebro e tornar ou parar a evolução ou fazer com que a velocidade de evolução seja menor. Perfeito, perfeito, Edson. Isso você colocou uma coisa muito importante. Uma é que tem uma entidade chamada comprometimento cognitivo vascular, né? Que pode evoluir para uma demência vascular. E que pode imitar uma demência frontotemporal, vamos assim dizer. E que pode imitar uma demência frontotemporal e pode imitar outras patologias neurodegenerativas com evolução, inclusive, lentamente progressiva. Então, o paciente pode ter um AVC extenso e gerar um comprometimento cognitivo. Ele pode ter um AVC pequeno e pegar essa circuitaria, por exemplo, da memória ou da linguagem e ter um comprometimento cognitivo. Ou ele pode ter uma lesão microvascular, que é que o Edson colocou. Lesões, entupimentos de pequenas artérias de forma progressiva ao longo do tempo, que tem muita correlação com comorbidades do tipo hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, né? E o paciente ele vai agregando, somando doença neurológica devido a essas pequenas isquemias que formam
de forma confluente na região mais profunda do cérebro, na região subcortical, e pode gerar um grave comprometimento cognitivo, né? Esse é um ponto, que é a demência vascular. E é muito comum, principalmente na nossa população brasileira, que não trata tão bem os fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol. Isso vale a pena a gente reforçar da importância de fazer exames regulares, de passar no médico, de tratar e fazer as medicações de forma adequada para controle do colesterol, para controle do diabetes, para controle da pressão arterial. Isso é super importante. E outro ponto importante da nossa população brasileira é que existe uma concomitância, que seria a demência mista, que seria a doença de Alzheimer junto com um comprometimento cognitivo vascular, a demência vascular. Então, isso que o Edson colocou é muito importante, de tratar os fatores de risco. E não só pensando em comprometimento cognitivo vascular, a gente sabe hoje que os mesmos fatores de risco para doença cardiovascular, como infarto e AVC ou derrame, são também fatores de risco para doença de Alzheimer e demência, né? Então, pressão alta, dislipidemia, colesterol, tudo isso é fator de risco para o paciente desenvolver doença de Alzheimer e demência. E entra um fator novo, que foi um estudo publicado pela equipe da USP, né, de nutrição, que comprovou que existe a correlação de ultraprocessados, que são aqueles alimentos que você tem na despensa, que duram meses e não estragam, aquilo que você não consegue fazer em casa, mesmo se você soubesse, porque exige a necessidade de produtos químicos específicos, desses ultraprocessados também terem correlação com um quadro de doença de Alzheimer. Além de obesidade, né, principalmente obesidade visceral. Então, a gente tem que estar atento ao controle desses fatores de risco, que não são mais só relacionados à doença cardiovascular, mas como própria doença de Alzheimer. Então, merece muita atenção. Então, o que você falou é bem interessante, né? A gente estava falando aí do screening da demência associada à carência de vitamina B12, além da suplementação, a gente deve evitar os ultraprocessados, é isso? Com certeza. Tá. Os embutidos.